pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Vida de Autora. Eu sou a Tainara César e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês mais uma vez, compartilhando um pouquinho mais do meu conhecimento sobre esse universo literário. Eu já peço para você deixar o seu engajamento aqui nesse vídeo, curte, compartilha e comenta, porque se tiver pelo menos uma pessoa que seja tocada por esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. E quero agradecer também a todos vocês que têm assistido aos vídeos anteriores, que têm comentado, compartilhado. Enfim, muito obrigada, vocês ajudam muito. Hoje eu quero contar um pouquinho da minha trajetória como escritora, o que aconteceu, o que me levou a querer escrever, quais foram os meus impedimentos, enfim. Quero contar tudo nesse vídeo para quebrar os tabus e também para incentivar você que gosta de escrever a tentar se publicar. Então vamos lá. A minha relação com leitura e escrita começou quando eu era muito pequenininha, porque meus pais, na verdade, eles sempre gostaram de ler. Então, eu sempre tive contato com leitura dentro da minha própria casa. Eles sempre leram livros religiosos e também a Bíblia, mas foi super importante, independente do gênero de leitura que eles tinham contato, porque a partir disso a leitura foi super normalizada dentro da minha casa. Também por causa disso, quando eu estava sendo alfabetizada, nós fazíamos várias competições de leitura e nós tínhamos uma Bíblia infantil e a gente ficava lendo aquela Bíblia e eu sou um pouquinho competitiva, então eu não queria perder e ficava lendo pra caramba. E a partir disso, com 8 ou 9 anos, eu escrevi o meu primeiro livreto que tratava da relação de duas irmãs. Infelizmente não tenho ele guardado, joguei fora, não sei porquê. Também participei de um concurso de poesia na escola, também participei do jornal da escola, enfim. De alguma forma eu estava sempre metida com jornais, revistas, recortando e me metendo em arte. Quando eu fui para o Ensino Fundamental 2, eu tive uma professora que foi fundamental na minha jornada, que foi a professora Tereza Anice Venâncio. Ela foi uma professora fenomenal e ela tinha vários projetos de leitura e de escritas e eu estava sempre participando de tudo. Também tinha projetos de seminários apresentando os livros que nós líamos durante cada bimestre. Isso era super legal porque a professora tinha uma parceria com a sala de leitura e eles nos incentivavam a catalogar os livros que nós queríamos que a escola adquirisse para a nossa própria leitura. Então eles nos levavam em salões do livro, nos levavam em bienal, em várias coisas que eram relacionadas ao ambiente literário, para incentivar realmente a leitura. Isso foi super importante porque com 11 ou 12 anos eu estava lendo Don Quixote de la Mancha. E aí nós apresentávamos esse seminário para a turma inteira, nós tínhamos que fazer uma resenha crítica do livro, nós fazíamos paródia em cima do livro. Então ali com 11, 12, 13 anos eu já tinha lido muitos livros por conta desse projeto da escola. E fora esses livros que eram obrigatórios, eu e minhas amigas pegávamos vários outros livros na biblioteca que era muito boa para ler. Então isso sempre foi super natural para mim, esse ambiente de leitura. E ali com 16 anos eu abri o meu primeiro blog, que foi o Coisas da Tainara. Eu tinha tido uma experiência incrível depois de um passeio da escola para uma orquestra. Eu fiquei super emocionada com a oportunidade de estar ali vendo aquele trabalho lindíssimo. E eu quis escrever o que eu estava sentindo. E aí eu abri o blog e pensei em mantê-lo para continuar treinando a minha escrita para o vestibular. Nessa época eu tinha 16 anos, isso foi em 2010. Eu estava no 3º ano do ensino médio. Então, desde então, o blog Coisas da Tainara, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, ele está ativo. E eu fiquei escrevendo muito nesse blog, não só contos e crônicas, como a minha visão sobre o mundo, a minha própria vida e as coisas que eu gostava. Isso foi super legal porque a minha relação com a escrita e com a leitura sempre foi super natural. Sempre foi a partir das minhas vivências, quando eu queria, quando tinha alguma coisa que eu considerava importante para ser escrita. Então nunca teve pressão e nunca li porque era uma coisa cult ou intelectual, mas porque eu realmente gostava da sensação. Eu entendia que quando eu estava lendo um livro, eu saía da minha própria realidade, ia para outra coisa que eu nunca tinha pensado e tinha experiências muito legais a partir da leitura, de ver uma cidade nova, de imaginar personagens, de imaginar uma história que talvez eu nunca conseguisse pensar. E eu acho que isso foi muito importante para o meu processo de trabalhar a criatividade. E eu sou louca por criatividade, eu adoro estar envolvida com arte, eu gosto de fazer um monte de coisa, então foi super legal. Ali em 2013 eu tive 2 amigos publicados e isso foi super importante pra mim, e várias coisas são super importantes, como vocês podem ver, né? Porque eu olhei e falei, caramba, se eles foram publicados, então isso significa que em algum momento
eu posso ser publicada também. Então isso me deu uma esperança de ver que se meus amigos conseguiram publicar, isso não era inacessível. Em algum momento eu poderia tentar. E aí foi legal porque no Natal desse ano eu imprimi os meus textos, encadernei e dei de presente para minha mãe e para o Rafa. E eu falei, esse é meu primeiro livro publicado, que se chamou, óbvio, Coisas da Tainara. Vou mostrar uma fotinha deles aqui para você. E eu adorei, foi uma experiência super legal. Na época eu não tinha condições de fazer uma publicação real e também não sabia nada das publicações digitais e autopublicações. E foi super legal porque eu fiquei ainda mais apaixonada por esse meio da literatura mesmo, quando eu vi o livro do meu amigo Marco Antônio Ribeiro, que é o Nariz de Cera. E esse livro é muito legal porque o Marco conta as experiências dele como jornalista aqui do Brasil durante quase 40 anos de trabalho. E eu fiquei apaixonada porque o Marco escreve muito bem. Inclusive nós fizemos faculdade juntos, então por isso que eu falo que ele escreve muito bem, além do conhecimento que eu tive aqui no livro. E foi super legal. Infelizmente o livro da Andréa Lubac, que foi a minha outra amiga que foi publicado em 2013, eu não tenho aqui, mas foi uma antologia que ela participou com o projeto da Flup e eu tive a oportunidade de ler porque ela me emprestou o livro na época. E eu continuei escrevendo no meu blog. Em 2018 eu abri meu próprio blog só para textos, então eu tirei meus textos do Coisa da Tainara e coloquei no Poesia e Luz, vou deixar linkado aqui também para vocês. E eu tive um outro amigo que foi publicado em 2018 ou 2019, não me lembro muito bem, que foi o J. Fernandes. Ele foi fotógrafo do meu casamento, então foi super especial comprar um livro dele. Ele assina como JF e o nome do livro é O Fantástico Paradoxo de Ouro Fundo. É um livro de fantasia e eu curti muito. É um livro muito legal, vale super a pena adquirir. Quando eu comprei ele estava pelo Mercado Livre, não sei se está ainda, mas estava lá. É um livro muito legal de verdade, gente. Tem um plot twist no final, já vou dando esse spoiler aqui. E quando o Jota foi publicado, eu falei, cara, é minha oportunidade, vou tentar publicar. Fui atrás de novo, não consegui, não tinha dinheiro para autopublicação, achei que era muita burocracia, as outras formas de publicar e deixei pra lá. E foi aí que finalmente em 2020 eu vi as antologias abertas no Instagram, eu vi uma chamada pública, submeti meu texto, não fui aprovada para a primeira chamada pública, mas a partir da segunda eu fui. E aí eu tive vários textos que foram aprovados, textos que não foram aprovados de primeira, textos que nunca foram aprovados e tive a oportunidade aí de participar de 11 antologias e tem mais outras que estão no forno agora no ano de 2021. E por que eu tô contando isso tudo pra vocês? Porque algumas pessoas têm a impressão de que eu fico em casa num ambiente super blasé pensando a arte é o alimento da alma. E só vendo coisas assim super artísticas, assistindo Arte 1, que por sinal eu adoro, é um canal maravilhoso, mas assim, que eu fico o dia inteiro me alimentando de arte, porque eu gosto muito de arte, e por conta disso eu tenho essas ideias e escrevo livros. Mas não é nada disso, gente. Eu gosto de me manifestar, eu gosto de escrever. Acabei tendo uma influência por parte dos meus pais, que já gostavam de ler. Tive umas professoras muito bacanas, com projetos muito bacanas, que eu me identifiquei muito, apesar de outros alunos não terem se identificado, mas assim, eu me identifiquei muito, então isso acabou abrindo portas pra mim. Criei o blog porque eu sempre fui rata de internet, gostava de ficar logado o tempo todo. E em 2020 eu tive a oportunidade de publicar esses textos que eu já tinha e também me testar escrevendo outros textos. E agora em 2021 eu tô num projeto que tá tirando o meu couro, mas que tá sendo muito legal, um projeto de escrita. Então não foi nada de muito glamouroso, as coisas aconteceram quando tinham que acontecer, mas foram muito bacanas porque eu não tive uma super inspiração, assim, não veio algo que brotou na minha cabeça. Eu também não tive um super impedimento, eu simplesmente não entendia como é que funcionava os processos e por conta disso ficava meio parada, mas hoje você tem a oportunidade de fazer um pouquinho diferente, porque eu estou disponibilizando esse conteúdo aqui em vídeo para você. Além disso, tem vários outros conteúdos disponíveis no YouTube, em blogs literários, Instagrams literários, então vale a pena se você quer se publicar, se você quer ter algum texto publicado. Tente pelo menos publicar anteriormente no Instagram alguns textos, já para trazer uma familiaridade do seu público com aquilo que você está escrevendo. Isso também pode aumentar a sua autoestima quando você vê que as pessoas estão gostando dos seus textos e depois tenta se publicar.
Não vai nessa de deixar o texto escondido não, porque o que é bom tem que ser mostrado. E realmente a arte é o alimento da alma. Eu falei brincando, mas é uma verdade, assim, a gente fica super feliz quando vê que algum amigo conquistou algo. Pelos meus amigos terem a oportunidade de publicar os textos deles, isso me incentivou para eu publicar o meu, e se eu conseguir te incentivar para você publicar o seu, eu vou ficar mais feliz ainda. Então, quando uma pessoa cresce, as outras vão crescendo juntos. Eu não sou adepta daquele negócio de ficar escondendo informação e de ficar fingindo que as coisas foram super difíceis, não. Vamos nos ajudar, que assim a gente cresce, melhora para todo mundo e torna o mundo um local muito mais feliz, porque a gente já passa tanta dificuldade que ter essas coisas são um refrigério pra gente, né? Então quero já pedir pra você que, se você tiver um comentário pra deixar, deixa aqui. Só não diga, por favor, que eu falo muito, porque eu falo mesmo e eu não tenho como diminuir isso. Eu já tentei, mas não consigo. E deixa seu comentário aqui, manda esse vídeo para alguma outra pessoa, me conta se você já tem algum texto escrito, se você quer publicar, me conta qual é o seu gênero literário favorito, que eu vou adorar saber, eu vou até te indicar aí alguns editais para você participar, e conta pra mim o que você quiser nesses comentários, que eu gosto muito de trocar essa ideia, tá bom? Se você ficar com vergonha e não quiser falar nos comentários, faça como algumas pessoas, vai lá no privado, que eu demoro, mas respondo, tá bom? Então até o próximo vídeo. Fiquei super feliz de gravar, de conseguir finalmente gravar esse vídeo pra vocês, porque essa é a 5ª tentativa e não tava saindo. E agora, ó, fui!